Quando se fala de uma epidemia de crack, qual é a definição de epidemia? Epidemia é uma fotografia. Então, se você colocar 10 fotógrafos aqui para fotografar vocês, você vai ter 10 fotos diferentes, em algum detalhe diferente. Depende da máquina, depende do olhar do fotógrafo, depende do movimento de vocês, depende da incidência de luz. Então, falar que tem uma epidemia é uma forma de apavorar as pessoas e tirar do controle das pessoas comuns aquela situação, aquela determinada situação. Então, a gente conclui que no Brasil não existe uma epidemia de crack. No Brasil existe uma epidemia de miséria. Aí vocês devem procurar o trabalho do professor Jacques Danzelot, chamado A Polícia das Famílias, e vocês vão perceber que desde 1600 e pouco, que se vem lutando para eliminar, para erradicar a miséria. Durante muito tempo, quem estava no lugar do usuário de crack de hoje eram os mendigos. Houve uma fase, uma época, que havia a chamada indústria da mendicância, que eles engravidavam mulheres para que elas tivessem filhos, e esses bebês, assim que nasciam, ou tinham o dedo cortado, o pezinho cortado, furavam o olho, para aquela criança crescer e render esmolas. Isso existiu durante muito tempo, e ainda existe. E ainda existe. E até hoje, desde 1650, eles não conseguem lidar com essas camadas. Por quê? Porque essas pessoas são feias demais. O nóia, o craqueiro, o pobre demais, elas são pessoas que irritam a gente profundamente, porque a gente se vê nelas. A gente detesta, porque quando você vê uma pessoa muito mal, suja, na rua, imunda, um nóia propriamente dito, eles são, na cabeça da gente, a cara da gente se a gente parar de receber um salário no final do mês durante 6 meses. Para de receber esse chequinho que eles dão para a gente no final do mês por 1 ano, para ver se o juiz não te põe na rua com filho e tudo, sem dó nem piedade. Para de pagar a luz, para ver se eles não cortam a sua luz, sem dó nem piedade. Para de pagar a água, para ver se eles não cortam, sem dó nem piedade. Mesmo sabendo que tem criança ou idoso na casa. E a gente sabe disso, só que a gente não quer pensar nisso. Então, todo mundo que lembra a gente da nossa própria miséria, a gente quer eliminar. A gente quer eliminar. A pobreza, ela tem essa capacidade, essa característica. Hoje, essa pobreza, essa miséria, está representada no usuário de crack. Curiosamente, as drogas ilegais sempre foram utilizadas de forma escondida. O crack é a primeira vez que se usa uma droga ilegal à vista de todo mundo. Todo mundo tem uma cracolândia. São Paulo tem a Cracolândia, Uberlândia também deve ter uma Cracolândia. É uma droga que é utilizada à vista, como se eles quisessem dizer para nós assim, olhem para a gente. E a gente insiste em criar políticas de eliminação. É como se a gente tivesse a prepotência de dizer, eu olho para você se você fizer o que eu quero. Se você fizer o que eu quero. Essa ideia de bem e mal, quando relativizada, eu peguei 3 exemplos, útil, honesto e justiça, tá? Para relativizar. Então, um exemplo que eu estava dando, parei na metade, que é dos árabes, de tribos árabes que não usam o álcool, e comparado com os nossos costumes, para nós não tem nada disso. Aqui pouca gente vai acreditar que beber, usar o álcool é botar o demônio para lá de dentro, né? Acho que pouquíssima gente, pelo menos metade dessa sala não acredita nisso. Em compensação, eles podem, depois de um encontro familiar lá nessas tribos da Arábia Saudita, acender, eu sempre esqueço o nome daquele negócio cheio de narguile, acender o narguile com haxixe e todo mundo dá um tapinha, a avó dá um tapinha, o pai dá um tapinha, o filho dá um tapinha, todo mundo fuma o haxixe e conversam sobre a vida, conversam sobre as ideias de Deus, conversam sobre coisas nobres. Para nós é o demônio, porque para comprar haxixe nós teríamos que comprar no crime, no tráfico de drogas. Entre nós não tem cabimento uma família que fuma haxixe, e existe. Então, nem tudo que é do bem num lugar é do bem no outro, e vice-versa. Nem tudo que é do mal aqui, seria do mal lá. Útil é uma palavra do bem, vocês concordam comigo? Útil é uma palavra do bem. Tudo que é... Vamos pensar no sistema capitalista, que é o sistema que nos organiza. Para o capitalismo, tudo que é útil é tudo aquilo que dá lucro, ou que pelo menos não dê prejuízo. Se dá prejuízo, é inútil.
Já pensaram na força que esse pensamento tem na nossa incapacidade de produzir políticas públicas que tratem bem crianças, e principalmente crianças pobres, e velhos, principalmente velhos pobres? Por quê? Porque criança pobre e velho pobre não dá lucro, dá prejuízo. Tem que ter fraldão, fralda e fraldão, tem que dar comida e remédio na boca. Não sei se vocês têm experiência de cuidar de pessoas muito velhas. Essas pessoas não produzem mais e não morrem. E a gente ainda tem que gostar delas. E porque se não gostar numa boa, tem uma lei que diz que vai ter que tomar conta. E é o que vai acontecer com todos nós. Por isso que a gente não gosta de pensar. Por isso que no fundo, a gente pensa muito naquela passagem do profeta Jeremias, né? Deus fala a cada um de nós por meio do profeta Jeremias, quando ele fala, é uma passagem até muito bonita, ele fala, ainda dentro do ventre de sua mãe, eu já te conhecia, eu te chamei pelo nome. As pessoas adoram essa passagem, porque passa uma sensação de que Deus realmente nos conhece, que a gente foi planejado. E olha, nós temos um compromisso com a ciência, e como o rapaz anteriormente falou, que fizeram as pazes, né? Ciência e Deus, eu não sei se fizeram as pazes, eu acho que a ciência tem um compromisso de desvendar Deus. Então, quanto mais a ciência se desenvolve, mais Deus cresce. Então, não vejo conflito. Mas pazes também acho que não é bem a palavra adequada. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Então, a minha mãe, eu acho, vocês não acreditam que o que fez a gente nascer, talvez não tenha sido a falta de criatividade na cama dos nossos pais? Tanta coisa para fazer, eles foram fazer logo um nenê. Pensa bem o que é a vida. Se tudo der certo, no fim a gente morre. Se tudo correr bem, no fim a gente morre. E o pior, não morre quando quer. Vai ter que ficar velho. Vai ter que ter uma doença. Aquele muito raro, o grande desejo de todo mundo é morrer de repente, né? Morrer dormindo. Ou, puf, acabou. Não, tem câncer, tem um monte de doença aí. Muitas delas nós mesmos já estamos construindo. Porque a gente tem que justificar a nossa própria morte. A minha mãe me ouviu falar isso uma vez e falou assim: meu filho, você não pode falar isso. Eu e seu pai, a gente desejou tanto ter um filho. Aí eu tive que dizer para ela com todo cuidado, com todo carinho: olha, vocês podem ter desejado muito ter um filho, mas não dava para saber que o filho ia ser eu. Porque se eles soubessem, eu acho que não teriam. E não sei se seria muito diferente com vocês, não. Então, o que é útil é do bem, o que é inútil é do mal. Isso explica na minha orientação por que a gente não consegue fazer uma política pública que atenda crianças pobres e idosos pobres, porque eles não dão lucro, eles dão prejuízo. O exemplo de honesto e desonesto: não roubar é honesto. Eu não sei se acabou, se vocês se lembram de uma fase que no banco, um extrato do banco mensal era gratuito. Gratuito. A mentira começa aí, né? Mas eu me lembro que eu sou correntista do Banco do Brasil, eu ia naquele dia tirar um por mês, aí vinha aquela ficha comprida, né? Aí um dia, eu nunca fiquei analisando, mas aquele dia eu analisei e vi que tinha um desconto lá de 0,02 centavos. Estamos falando da quinta parte de uma moedinha de 10. É muito pouco, mas é meu. Aí na frente estava escrito lá uma definição daquele desconto, que eu não entendia o que estava escrito ali. Aí chamei a moça do banco e perguntei: você pode me explicar o que é? O que significa esse desconto? Ela olhou, não sei, não, mas o senhor liga nesse número aqui que eles explicam. Falei: não compensa, uma ligação de celular na época era 90 centavos, um minuto. Estou falando de 0,02 centavos, imagina, eles não iam resolver em um minuto. Falei: não compensa. Falei: pô, mas não tem outro meio? Ela falou assim: então o senhor fala com aquela moça lá, nossa gerente, que ela explica para o senhor. Eu falei: eu posso ir lá? Ela falou: não, o senhor passa ali, pega a senha. Aí eu olhei, tinha uns 15 esperando para ser atendido. Falei: também não vai funcionar. Fui embora. Mas descobri, pelo menos naquele período, isso foi em 2007, que todos os correntistas do Banco do Brasil tinham esse desconto, não sei se tem, nunca mais olhei, esse desconto mensal de 0,02 centavos, que só aparece quando você tira aquele extrato integral. Aí você vê, o Banco do Brasil tem 40 milhões de correntistas, multiplica 40 milhões por 0,02 centavos, a gente entende por que o banco dá lucro, por que o banco cresce com tanta facilidade. Isso é roubo. Isso é roubo. Só que a gente não enxerga como roubo. Então o banco é honesto.
O desonesto é aquele que vai botar uma arma na cintura e vai para a rua. Por sinal, em sociedades como a nossa, que precisa muito de pessoas que assaltem, que roubem, porque senão como é que nós íamos justificar a indústria do seguro? Como é que nós íamos manter na área da justiça um número enorme de funcionários públicos trabalhando? Quando uma pessoa vai para a rua e assalta alguém e é preso em flagrante, já perceberam o tanto de gente que justifica o trabalho? Os policiais que vão atender a ocorrência, o promotor que vai entrar na história, o juiz que vai julgar, se ele for condenado, todo o aparato policial da cadeia. Tem um monte de gente que precisa que as pessoas continuem assaltando, continuem matando na rua, para poder... Vocês já pensaram se nós tivéssemos uma sociedade mais calma? Se esses 171 pessoas não tivessem morrido, seria ter 50% do serviço público despedido, não teria função. Então, a ideia de honesto... E, por último, justiça e vingança. Vocês repararam que nos últimos tempos é muito comum... Eu falo isso respeitando a dor alheia. Muito comum quando a televisão, nos jornais, dá a notícia de um crime, sempre termina a matéria, a reportagem, com uma mulher chorando e falando, eu quero justiça. De vez em quando aparece um homem também, mas é mais comum aparecer uma mulher falando, eu quero justiça. O que essa pessoa está querendo dizer quando ela fala que quer justiça? Ela quer que quem cometeu aquele crime pague. Onde é que as pessoas pagam os crimes cometidos no Brasil? Na cadeia, no sistema prisional. O sistema prisional no Brasil, se eu perguntar para vocês se ele está funcionando, vocês acham que ele está funcionando bem, o sistema prisional? A primeira resposta é não. Mas a resposta certa é sim. Quanto pior, o sistema prisional, ele não foi feito para quem está lá dentro. Quem está lá dentro já era. Sair alguém renovado, restaurado, recuperado do sistema prisional é muito difícil, muito difícil. Não, existem algumas ilusões a respeito, mas vocês concordam comigo? Que é muito difícil sair alguém recuperado de lá de dentro? Muito difícil. O sistema prisional no Brasil, ele serve mais para nós que estamos aqui fora do que para quem está lá dentro. Então, quanto pior fica o sistema prisional, é como se eles dissessem para a gente, olha lá onde é que vocês vão parar se vocês não obedecerem. Olha lá onde é que vocês vão parar se vocês não pagarem os seus impostos em dia. Olha lá onde vocês vão parar se vocês não pagarem os seus dízimos. Se vocês não forem do bem. E ser do bem é uma questão moral. O que é moral? Moral é tudo que vem do lado de fora para organizar o nosso lado de dentro. Então, os 10 mandamentos são um código moral. Ninguém foi chamado para discutir os 10 mandamentos. O Código Civil é um código moral. Nós não fomos chamados para discutir o Código Civil. O CID, o Código Internacional de Doenças, é um código moral. A gente não foi chamado para discutir o CID. A gente vai para a escola, aprende e depois diagnostica e cura de acordo. Mas então, código moral é tudo que vem de fora para organizar o nosso lado de dentro. Dentro de códigos morais existem conceitos como útil, honesto e justiça. Aí é possível você enquadrar as pessoas de acordo com a sua ideia de bem e de mal. Na realidade, quando essas pessoas falam eu quero justiça, no fundo elas queriam dizer, eu quero vingança. Porque mandar alguém para a cadeia no Brasil não é apostar na recuperação daquela pessoa. É apostar na vingança. É querer que aquela pessoa sofra muito mais do que o necessário. Eu não estou dizendo aqui que acho, passando a mão na cabeça de preso, como eles dizem. Não, não é isso não. Acho que quem comete crime tem que pagar. Mas que se cumpra a lei. A lei é clara. Os crimes no Brasil, no nosso sistema, eles são punidos com restrição de liberdade. E eu acho que tem que ficar preso mesmo. Agora, não está escrito restrição de dignidade. O que é tirar a dignidade de uma pessoa presa? É não dar a ela o acesso à saúde, é não dar a ela acesso à educação, é não dar a ela acesso ao direito, à justiça, é não dar a ela a chance de rever a história dela e tentar ser alguém melhor, seja qual for o crime. Numa sociedade, e por que as pessoas não falam vingança e falam justiça? Porque nós somos uma sociedade onde as pessoas costumam falar que tem Deus no coração, extremamente religiosa, e vingança não cabe com os princípios de Deus. Você não pode falar que é vingativo à luz de Deus, você tem que falar que é justiça, então manda para a cadeia. E não há investimento em cadeia. No Brasil, o investimento que teve agora em São Paulo é de abertura de mais 5.000 vagas. Mais 5.000 vagas. Vocês já repararam como é estranho? Ninguém entra na cadeia pela primeira vez, você tem que ser reincidente, tem fila de espera.
tem fila de espera para ir para a cadeia. Se as pessoas fizessem o mesmo esforço que elas fazem para ir para a cadeia, para ir para a escola, mas também não fazem. Leiam um trabalho da professora Áurea Guimarães chamado Punição, Violência e Depredação Escolar. Nessa ordem. Ela entende que a depredação escolar, o ato da depredação, ele não é a partir desse ato que se criam regras para coibir. Primeiro se cria as regras, aí vem o ato. Ela pesquisa, ela pergunta para os alunos, por que vocês quebraram o banheiro? Aí o menininho fala assim, eu fiquei com vontade de fazer xixi e pedi para a professora, eu quero ir no banheiro. Ela falou assim, na hora do intervalo você vai. Aí o outro falou, aconteceu comigo também, eu queria ir no banheiro, a professora falou que era só no intervalo. Ou seja, vocês concordam que fazer xixi é uma coisa que, claro que as pessoas até controlam, mas não é um direito humano fazer xixi a hora que a gente quer? Não é um direito? Não é horrível ficar segurando? Faz mal? Aí o que eles falam, então a hora que dá um intervalo, está todo mundo louco para fazer xixi, e vai 200 pessoas num banheiro que cabe 10. Aí eu quebro tudo mesmo, eu estou com raiva. Então a escola no Brasil, ela educa as pessoas para uma reação contrária. Os aluninhos pequenininhos que ela pesquisou, ela pediu para eles desenharem a escola, e eles fizeram um desenho. A escola que eles desenharam é igualzinho o presídio da cidade. Toda cercada de muros, com os policiais armados, 2 seguranças armados na porta, cheio de janelinha, como é o presídio, e uma fila de gente uniformizada indo almoçar. Igualzinho à escola. Conclusão, a escola brasileira educa as pessoas para cumprir uma condenação, para ser presa. E nós já nascemos condenados, né? Cada um tem como direito escolher como é que vai pagar a pena. Uns casam, outros estudam, outros vão para a cadeia mesmo, né? Mas cada um tem o direito de escolher.